Sexta-feira, 27 de março de 2015, esta é mais uma edição do TVU Notícias. Nós vamos falar sobre uma questão de saúde pública. Você sabia que aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano podem morrer com os efeitos do consumo do tabaco em diferentes partes do mundo? A boa notícia é que a quantidade de pessoas que abandonaram o hábito de fumar cresceu e até 2025 a expectativa é diminuir ainda mais. Ainda com 11 anos de idade, Márcia começou a fumar devido a um convite dos colegas da escola. Mas com muita força de vontade e pensando na saúde, ela comemora 19 anos distante do cigarro. Muito criança também, não tinha juízo, né? Aí depois, quando eu engravidei, aí eu parei, né? Aí, depois que meu filho nasceu, passado um tempo, que eu voltei a fumar de novo. Só que aí, mais para frente, meus 31 anos, que eu já estava de idade, eu tive que parar, porque me deu depressão e não fiquei muito bem. Aí eu falei assim, com medo de morrer, eu tive que parar de fumar. E graças a Deus eu parei, me libertei do cigarro. O cigarro também fez parte da história de Janete por 17 anos. Para se tornar um exemplo melhor para os filhos, ela abandonou o hábito de fumar. Mas hoje a mídia foi ajudando a gente muito, né, em relação a isso. E depois teve os meus filhos, então aí foi por vontade própria mesmo, não necessidade de saúde, mas foi por vontade que eu resolvi parar. E já faz 18 anos que eu parei, estou muito bem sem cigarro, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de não fumantes é de cerca de 3,9 bilhões de pessoas, o equivalente a 78% da população mundial com idade acima de 15 anos. O levantamento da OMS também mostra que até 2025, 8 em cada 10 pessoas não devem fumar. Começou a se fazer várias campanhas, conscientizando até a população médica, conscientizando todo mundo, as crianças, proibindo, criando legislações específicas em relação ao tabagismo para que se diminuísse o número de cigarros. Então agora nós estamos colhendo o fruto destas campanhas, né? Então a população hoje jovem, ela sabe que fumar não é um hábito saudável, então ela está procurando cada dia ter hábitos saudáveis e o cigarro tem caído, tem se tornado cafona, brega, não saudável, então as pessoas hoje têm procurado menos esse hábito de fumar. Ainda de acordo com o estudo da OMS, o número de fumantes caiu em 156 países entre os anos de 2000 e 2012. A maior desistência foi do público feminino. Já a quantidade de homens fumantes reduziu em 125 nações. De acordo com o cardiologista, no Brasil, a política antifumo ajudou a conscientizar melhor a população sobre os danos do tabagismo à saúde. Mas a luta ainda não acabou. O hábito de fumar, além das doenças cardiopulmonares, pode trazer outras amputações de membro, doenças de pele, doenças do aparelho digestivo, do aparelho respiratório e diversas outras. Então, realmente está provado, isso não é mídia, isso não é marketing, está provado que o cigarro é muito prejudicial à saúde, assim como outras drogas também. Segundo especialistas, atualmente metade dos fumantes pode morrer dos efeitos do consumo do tabaco, um total de aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano. Deste número, cerca de 75% são de países de baixa e média renda. Quem já passou por essa experiência dá conselhos de que é melhor fugir do cigarro. Corre do cigarro, porque não é bom para a saúde de jeito nenhum. Porque não faz bem para o coração, não faz bem para a sua respiração, não faz bem nada. Não vale a pena fumar. Tem que continuar sem cigarro. Quem está do outro lado não aceita, né? Eu tenho colegas que fumam, às vezes eu falo, né, larga, não é bacana isso. Mas, né, então tem que depender da própria pessoa, de si mesmo. É um passo que você tem que dar mesmo, não adianta, sabe? Então, eu ouvi isso várias vezes, ouvia de minha mãe, ouvia de, né? Não tem como. Depende de cada um, né? É a hora que tem a necessidade de parar por algum motivo e ir para frente e parar mesmo. E depois da polêmica entre entidades médicas e governo sobre a idade adequada para a mulher começar a fazer mamografia, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo que libera o exame para mulheres entre 40 e 49 anos, com recursos do governo federal. Quem vê Dona Magnólia toda sorridente e alto astral não sabe o que ela já passou. Aos 72 anos, a dona de casa venceu o câncer de mama, uma batalha difícil e dolorida. O primeiro foi para tirar um cacho de uva, que elas falam, né? Os médicos falam.
Diz que é onde que junta o leite. Aí então ela inflamou. Aí tirou ela. Aí veio o nodo. Aí tirei a mama. Tanto as cirurgias como o tratamento complementar contra a doença foram feitos na rede pública de saúde. Por estar na terceira idade, ela conseguiu tudo de graça. Fiz tudo pelo Hospital do Câncer. Eles tratam a gente muito bem. A cirurgia eu fiz na medicina. E aí passou eu para o Hospital do Câncer. Aí fiz tudo pelo SUS mesmo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Muito certo. Benefícios que nem todas as mulheres com câncer de mama conseguem. Apesar de existir desde 2009 uma lei que dá direito ao exame de mama de graça a toda mulher a partir dos 40 anos, uma portaria do Ministério da Saúde priorizou a faixa etária entre 50 e 69 anos. Mas a Câmara dos Deputados aprovou esta semana um texto que libera a mamografia para mulheres entre 40 e 49 anos. O projeto ainda vai passar por aprovação e votação no Senado Federal. De acordo com especialistas, o projeto até beneficia a procura do exame, mas se não houver uma melhora na saúde pública, não resolve. Em países onde o rastreamento mamográfico funciona, que não é o nosso caso, funciona para todas as mulheres a partir dos 40 anos, que essa mulher faz periodicamente a sua mamografia, nós temos uma diminuição da mortalidade para câncer de mama em torno de 25% a 30%, não da incidência. Apesar da falta de infraestrutura da rede pública de saúde para atender essa demanda de pacientes, o mastologista também revela que uma quantidade significativa de casos de câncer acontecem entre os 40 e 49 anos. E o exame preventivo do câncer de mama pode sim aumentar as chances de cura. Quando eu faço a mamografia, o rastreamento mamográfico com intervalo anual, eu tenho a possibilidade de pegar esse câncer, pegar um tumor, num estágio mais inicial. Câncer de mama é uma doença que tem altas taxas de cura, desde que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Quanto mais precoce for feito, melhores são as perspectivas dessa paciente de terminar o tratamento, ficar curada e não ter mais a recidiva da doença. Segundo o tipo de doença mais frequente no mundo, o câncer de mama é mais comum entre as mulheres e responde por 22% dos casos novos a cada ano. Depois de superar a doença, Dona Magnólia agora alerta as mulheres da importância de fazer o exame preventivo e ensina sua receita de vitória. Isso aqui para mim, doutor, não é nada. Porque a doença, você tem que enfrentar ela. Que se você baquear, você morre, ou então fica pior. E eu enfrentei ela com toda a força de Deus, eu enfrentei. Vamos ver agora a previsão para amanhã em Minas Gerais. Em Uberlândia, o tempo continua parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 21 e 29 graus. Confira a previsão para este sábado em outras cidades do estado. Em Tuiutaba, o tempo também fica parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Unai, tempo quente. Pode chover no começo da tarde e também à noite. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. Sol com algumas nuvens em Araguari. Pode chover forte no fim da tarde. A máxima deve atingir os 28 graus. Em Serra do Salitre, o tempo também permanece nublado e com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 28 graus. Daqui a pouquinho, não saia daí, tem a agenda cultural com a Daniela Malagoli. A gente volta já já.